não assistiu, chegar atrasado, pode depois assistir no YouTube ou no Google Sala de Aula. Oi, Eric? Depois de gravar, tu vai Você vai tirar lá. tarde, né, Eric? Oi? Você mudou para amanhã? O que foi? Você não era meu aluno? Não, show da tarde não. Que não, Eric. Tá bom. Então vamos lá. A partir de agora estamos gravando, não vamos fazer careta e nem vamos falar mal dos coleguinhas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque o que eu vou explicar vai ficar mais fácil se vocês acompanharem pelos slides. Carregou aí para vocês? Para mim tá ok aqui. Letras e fonemas, vocês enxergam? Tá certo. Tô enxergando. Pronto. Letras e fonemas é um conteúdo que vocês já viram, como eu falei para vocês, nós vamos começar com os pontos básicos, né, basilares da língua portuguesa, para avançarmos para a sua complexidade, tá? Então, a gente vai começar com fácil, e depois a gente vai chegar no difícil sem nem perceber, porque a gente não vai achar, a gente não vai considerar difícil. A gente consideraria difícil se a gente começasse por lá, mas como a gente vai começar aqui embaixo, vai subindo degrau a degrau, os entendimentos, né, e os conceitos da língua portuguesa, então, quando a gente chegar lá em cima, a gente está com uma bagagem muito boa, e a gente não vai achar difícil. Vocês vão dizer assim, a professora falou que isso ia ser difícil, poxa, isso é tão fácil. Isso não é difícil, tá bom? O que nós temos aqui é um texto. Tudo que nós estudamos em língua portuguesa, o objetivo é aplicar aí nesse texto. Tudo que nós estudamos, tudo que nós, desde sempre, aprendemos a falar, o nosso leque de vocabulário, tudo que nós entendemos de língua portuguesa, da nossa língua materna, é para a gente jogar em um texto, tá? O objetivo realmente é esse. Aí a gente vê assim o texto todo e diz assim, meu Deus do céu, a mulher vai querer agora que a gente entenda a construção de um texto todo. Oh, meu Deus, vou ter que analisar um texto inteiro. Um texto todo, como esse, ele não nasce assim. Ele é construído paulatinamente, ele é construído de etapa por etapa, tá? Então, o texto ele é construído de vários Professora, parágrafos. Oi. um dos principais fundamentos, pelo menos que eu uso para construir um texto, é sempre usar o que, quando, como e onde. É uma boa dica. Não se aplica a 100% dos textos, porque existem textos que a gente não menciona, né? Mas a grande Exato. maioria, se você constrói um texto e você coloca esses pontos, principalmente um texto narrativo, são os principais, né? Esses são justamente os elementos da narrativa. Mas antes da gente chegar aí, ainda tem um bocado de coisinha para a gente ver, tá? Antes da gente construir um texto todo como esse aqui, a gente vai aprender a construir parágrafos, porque são os parágrafos que vão formar os textos. Antes de aprender a escrever parágrafos, nós vamos aprender a escrever períodos. Aí talvez vocês não lembrem o que é período. Vocês sabem o que é texto e vocês sabem o que é parágrafo. Período talvez vocês não lembrem mais. Vou explicar. Período é aquele pedacinho do texto que começa na letra maiúscula e termina no primeiro ponto. Não, aqui tem um ponto. Então, aqui nós temos o primeiro período. O primeiro período começou em e terminou em Enem. O segundo período desse
Parágrafo começou aqui na letra A, né? Na A baiana, isso aqui é um artigo, começou aqui, que é a letra maiúscula, e segue até chegar no primeiro período, no primeiro ponto. Depois aqui nós temos outro período, termina aqui, no outro ponto. E assim a gente vai construindo os parágrafos. Você vê que um parágrafo, ele tem uma divisão também importante. E vocês percebem que a professora tem a mão bem certinha. É com o mouse que eu estou fazendo, então é difícil mesmo. Professora, não para aqui não, ó, ponto e vírgula, tem um ponto. Não, ponto e vírgula não. O período, ele só se encerra com o ponto, tá? E aí o ponto, aqui o ponto, pode ser parágrafo ou pode ser continuativo, mas tem que ser o ponto, não ponto e vírgula. Então, a gente percebe que nesse parágrafo nós tivemos quantos períodos? Tivemos um período, terminou aqui, começou outro, 2, terminou aqui, 3, terminou, 4 é bem longo, ó, termina aqui, e o quinto período que termina aqui. Tudo bem? O que é período? Sim, professora. Sim, professora. Só temos nós três? Quem mais fala comigo? Sim, professora. Sim, professora. Não me deixem só, não. Então, nós já sabemos o que é texto, já sabemos o que é parágrafo, já sabíamos antes, e nos lembramos agora o que é período. Um período, ele é formado por orações, tá? Aí, a gente, dentro desse período, temos algumas orações. Eu vou apagar tudo, só para dar uma limpada aqui nesse... Não vou apagar, não, eu vou pegar uma cor diferente aqui. Gente, peraí, eu vou voltar lá na sala. Tem alguém para entrar. Isadora. Boa tarde, Isadora. Já estamos na aula, viu? Já aparece o texto? Sim. Sim. Acho que nunca saiu, não foi? Mas perdi as marcações. Então, vamos lá. Vocês sabem que nós temos, então, o texto, sabem que nós já temos os parágrafos, né? O texto, formado por vários parágrafos, e cada parágrafo vai ter os seus períodos. Vamos pegar aqui, misericórdia, pega aqui só o primeiro. No começo e termina no ponto. Começa com a letra maiúscula, né? E vai terminar no primeiro ponto. Então, a gente vai pegar aqui o nosso primeiro parágrafo, ou o nosso primeiro período. Vai terminar aqui, ó. Dentro desse período, esse é o nosso primeiro período do parágrafo. Dentro desse período, vai ter algo chamado orações, tá? As orações são determinadas... Frases que contêm verbos. As orações vão ser determinadas pelos verbos. As orações são enunciados, né? São frases, né? Que produzem sentido e que tem verbo. Quando não tem verbo, a gente chama de frase, tá? Por exemplo, que bagunça nesse quarto? Ó, que bagunça nesse quarto? Não tem nenhum verbo, é uma frase, tá? Agora, quando tem verbo, a gente chama de oração. Perfeito. Então, eu tenho aqui, vamos procurar os verbos nessa oração. Em um universo de milhões de estudantes, alguns deles, ó, um verbo aqui, ó, conseguem o sonho da nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Só temos um verbo, né? Se nós só temos um verbo que é esse aqui, minha gente, isso aqui era para ser uma seta. Se nós só temos um verbo, então aqui nós temos uma oração simples, tá? Um período simples, porque só tem uma oração, tá? Nós temos um período simples, porque dentro desse período nós só achamos um verbo. Vamos agora para o segundo período. A baiana, Laiane Carvalho, 19 anos, foi uma delas. Aqui o verbo foi.
Nesse período, temos uma oração, porque só tem um verbo. Vamos para outro período. No ano passado, ela recebeu, temos um verbo, nota 1000 na prova de redação. Também só tem um verbo. Então, nós temos aqui 3 períodos e 3 orações. Cada período só tem um verbo até agora. Continua. Pelo fato de o exame ter, temos aqui um verbo. Um modelo muito específico, Laiane alerta, outro verbo. Então, quantos verbos tem na frase no período? O número de verbos determina o número de orações do período, tá? No primeiro período, nós temos uma oração, porque a gente só achou um verbo. No segundo período, só tem uma oração, porque também achamos apenas um verbo. No terceiro período, que começa aqui no ano passado, tem só um verbo, então só tem oração também, né? Agora, aqui nesse que nós estamos, a gente já achou 2 verbos, ó. Pelo fato de o exame ter, é um verbo. Um modelo muito específico, Laiane alerta, alerta também é verbo. Então, já temos dois verbos, significa que nesse período nós já temos 2 orações. Alerta os candidatos que participarão também é um verbo, da edição de 2016 a ler. Ler é outro verbo. As redações, nota 1000 de edições anteriores. Pronto. Então, aqui nós pegamos Aqui nós pegamos, então, esse período, né? E achamos um verbo, ler. Achamos... Não começa aqui, não. Começa cá, né? Pelo fato de o exame ter. Começa aqui, ó. Achamos um verbo, verbo ter. Achamos o verbo alerta. Achamos o verbo ler. E achamos outro, cadê? Participarão. Então, dentro desse período, nós achamos 4 verbos. Isso significa dizer que esse período tem 4 orações. Tá bom? 4 orações. Nós temos, então, 4 orações. Dentro dessas orações, nós temos palavras. Ai, meu pai, deixa eu ir lá de novo, peraí, gente. Então, dentro dessas... Vocês estão no texto, não estão? Sim. Pronto. Dentro desses períodos, nós temos essas orações. E dentro dessas orações, nós temos palavras, tá? Aqui tem uma. Aqui nós temos uma palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra, outra. E essas palavras, elas vão se juntando para formar a oração, tá bom? Então, você vê que a gente está reduzindo o texto, que era desse tamanho, era um texto, né? A gente já entendeu que ele é formado por parágrafos, a gente já entendeu que os parágrafos são formados por períodos, e a gente já entendeu que os períodos são formados por orações, e as orações são formadas por palavras. E as palavras são formadas por letras, não é? Eu tenho aqui uma palavra, outra, e elas todas vão formar a minha oração. A palavra, ela não nasce palavra, ela nasce letra. Primeiro eu tenho as letras. Então é daí que eu vou começar o meu estudo. Eu falei para vocês que a gente vai começar pelo básico, que nós vamos começar pelas questões basilares da língua portuguesa. É isso, nós vamos começar a estudar as letras, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a palavra em e tenho aqui a palavra um. Isso que eu estou vendo, a letra E e a letra M, se chama letra. E você sabe disso. Mas se você for fazer uma prova externa, uma prova fora do CAIC, uma prova para o IFE, enfim, né?
para a escola de aplicação, para outra coisa, para um concurso, para uma seleção, e na sua prova estiver lá falando, quantos grafemas há na palavra? Talvez você fique, meu Deus, e agora? A professora não me explicou isso. Porra, E, na verdade, é uma coisa simples. Grafema e letra é a mesma coisa, bom? Então, nós estamos estudando as letras, ou seja, os grafemas. Lembra disso, bote aí no seu caderno um cantinho. Letra e grafema é a mesma parada, é a mesma coisa, tá? Porque, às vezes, a gente perde uma questão por não saber um detalhe desse, é um detalhe tão simples, né? Então, grafema ou grafia. Isso que nós estamos vendo, a letra E e a letra M, é um grafema ou uma letra. Mas não é só isso que constitui a palavra em. A palavra em, além de grafema ou letra ou grafia, né? Grafia e ortografia são coisas diferentes, né? Ortografia é a sua, né? Grafia é ela lá só, a letra. Não é a sua que você faz, não é a sua letra. É a letra universal, a letra E, que é a letra em qualquer lugar, tá? Então, não é só grafia, não é só letra, não é só grafema. O que nós estamos vendo ali é também som. Som. A gente está lendo aqui com a letra E, que às vezes tem o som de I também. Na verdade, Sem acento. o E às vezes tem som de E, às vezes tem som de M. O M, às vezes tem som de ó, sinal nasalizador. Às vezes ele está colocado lá e a gente nem pronuncia o som dele. O som do M é me. Quando a gente fala a gente não está usando o som dele, não. A gente está nasalizando o E. Mas o em não é nem pronunciado. O em é pronunciado quando eu falo manteiga, ó, man. Aí eu falei a letra, o som da letra, tá? É isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Do comecinho. Entendendo que letra e grafema é uma coisa, som da letra é outra coisa, tá bom? Não vamos esquecer isso. Pegando aqui esse gancho da palavra em, a letra M, o nome dela é M, mas o som dela é me, tá? Beleza? Então, vamos seguir. Que tá quente, espera aí que eu vou só ligar aqui esse ar, ver se melhora. Nós temos aqui, então, 3 palavras que vai exemplificar bem essas possibilidades de letra e fonema, né? Letra, a gente já sabe, é grafia e grafema, mesma coisa. E fonema é o som, é o estudo do som que as letras têm, tá? Aqui eu tenho a palavra sapato. Vamos contar quantas letras a palavra sapato tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Vou botar aqui, 6 letras. Agora vamos ver se todas essas letras são pronunciadas, né? Quem tiver vergonha de pronunciar alto aí para eu ouvir, ou desliga o microfone, ou pronuncia na mente. Mas é importante que você pronuncie para você ver a articulação que você faz com os lábios, com os dentes e com a língua, que a gente mexe tudo isso para falar, né? Então, você vai perceber a articulação que você faz para ver, para compreender se você está ou não pronunciando cada uma dessas letras, tá bom? Nessa hora a gente é um pouquinho ridículo, porque a gente tem que fazer assim, to. Eu acho que todas as letras foram pronunciadas. O que é que vocês acham? Professora, eu também acho. Oi? Eu também acho, professor. Eu também acho, professora. Sim, eu também acho. Então, se todo mundo acha, a gente não pode estar todo mundo errado, né? Tá certo. Então, aqui nós temos 6 letras e temos também 6 fonemas. A maioria das palavras da língua portuguesa se encaixam aí. Tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, tá bom? Mas, às vezes, não acontece isso. Às vezes, o jogo não empata. Às vezes, ganha a letra e, às vezes, ganha o fonema.
Na palavra pássaro, por exemplo, vamos contar quantas letras. Temos 1, 2, 6, 7 letras. Palavra pássaro, temos 7 letras. Agora vamos ver quantos sons a gente pronuncia. A gente pronuncia pá, P, U, A, ok, sa, ro. R-O também tá Tem a ok. pronúncia de um S, professora. Quando a gente pronuncia o sa, pro som, é como se fosse um S só. Passaro. Eu não faço passaro. Eu não faço isso. Não pronuncio 2 vezes esse s da letra Não é E. como se fosse um SC. É como se fosse um S só, tá? SC já é outra paradinha que a gente vai ver daqui a pouco. É como se fosse só o som do si. Sabe, antigamente, bem antigamente, quando eu estudava lá, quarta série, quinta série, que hoje é terceiro ano, quinto ano, quarto ano, quinto ano, a gente aprendia isso. E aí, quando a gente, antes disso, aliás, quando a gente era alfabetizado, a gente aprendia o alfabeto assim, ó, letras, o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N. Não é como vocês aprendem hoje, letra A, B, C, D, E, F, né? Assim, agora, L, M. Então, quando a gente dizia que a letra era me, ne, a gente já sabia qual era o som que ela emitia. Então, para a gente, antigamente, era mais fácil diferenciar essa coisa da letra e fonema. Agora, a gente fica muito agarrado no nome da letra. Agora, para estudar o som, a gente precisa esquecer o nome da letra, porque aí nós não temos um S, nós temos um si, tá bom? Que é o som que essa letra propaga, tá bom? Então, pássaro. Eu vou ter 7 letras, mas eu não tenho 7 fonemas, porque esses 2 S's eu só pronuncio como se fosse um, eu só pronuncio só sai um S, não sai, não sai isso. Então eu tenho aí quantos fonemas? Conta aí para mim. 6 fonemas, professora? 6 Quem mais fonemas. acha? Eu acho, professora. 6 fonemas. Perfeito, eu acho também. Se nós temos 7 letras e 6 fonemas, já temos uma outra possibilidade. A gente já entende que, às vezes, nós temos mais letras do que sons na palavra. Isso não é difícil, não. Quando a gente vai falar, por exemplo, a palavra chuva, o C e o H juntos, não tem o som do X? Tem, professora. Então, ali nós vamos ter mais letras do que som, porque eu vou ter 2 letras sendo usadas para fazer um som só. Então, acontece muito de, às vezes, uma palavra ter mais letra do que ter som, tá? E o contrário acontece, professora? Xoxa também, professora. Hã? Xoxa também. Qual a palavra? Xoxa. Xoxa. Pois é. E táxi? Quantas letras tem? Quantas 4. letras? 4 letras. 4, professora. 4 letras. E quantos fonemas? Ó, tá, tô lendo T, tô lendo A, já sei que tem 2. E aqui eu leio como? Si. É como se eu tivesse lendo assim, ó. T, A. Como se tivesse um KS, professora. Isso, perfeito. É como se tivesse aqui, no lugar do X, tivesse isso aqui, ó, KS. E depois o I. Tá? Então, o táxi, a gente pronuncia, tem mais som do que letra. Porque uma letra só, a letra X, a gente lê como se fosse 2 letras. KS, táxi. Mesma coisa de tórax. No final, esse X do tórax. A gente não diz tórax. A gente diz tórax. Como se Tem tivesse mesmo um KS. Por isso que é importante você pronunciar, gente, porque você vai perceber que você mexe isso aqui, ó. Tórax. Tá vendo? Você vê que você articula 2 vezes o seu material fonador de som, né? Para poder sair o som correto. Mesma coisa, táxi, ó. Tá. Mexe aqui. Sai aqui o primeiro. Depois vem.
Tá? Então, você mexeu 2 vezes. Só pro X. Então, nós temos aí 4 letras e quantos fonemas? 5. Sim. Nós temos, então, 5 fonemas. Então, aí nós conhecemos as 3 possibilidades de articulação, de relação, né, entre letras e fonemas. Até aqui tá tranquilo? Sim. Para mim, sim. Sim, Tá de boa, né? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não, né? Então, se tá todo mundo legal, bora praticar aqui? Bota aí no caderno de vocês essas palavras, escreva as palavras, tá bom? E coloque do lado o número de letras e depois o número de fonemas de cada uma delas. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Fonema seria o som É, depois? você pronuncia a palavra e vê se todas elas tiveram som. Se tiver, você bota lá quantos sons ela tem. Professora, aí se for para escrever, bota 7 letras e 7 fonemas? Isso, Terminei, professora. certo. Vamos aguardar um pouquinho que ainda tem os colegas fazendo. Do jeito que a gente fez no slide anterior, do mesmo jeito vocês vão fazer aí. Pronuncia, conta quantos sons você proferiu, saiu do seu aparelho fonador, né? Da sua boca, vamos dizer. Que a gente fala assim, aparelho fonador, porque não é só a boca, né? Tudo isso aqui. Eita, gente, esqueci de gravar a aula, olha. Não, tá gravando, né? Tá gravando, Tá professora? gravando. Ah, pronto. Tá Esqueci que conseguindo gravei. aqui. Logo no início. Eu esqueci que estava gravando, então. Ainda bem que não falei mal dos coleguinhas, falei? A Briguei com professora, alguém aí? a professora esqueceu de gravar agora e esqueceu que tinha botado para gravar. Vocês vão ficar velhos, vocês vão ficar velhos. Já podemos? Por mim, sim. Já Bota só pode. mais um, peraí. Tá, espero. É importante que todo mundo faça, viu, gente? Mesmo quem não gosta muito de falar no microfone, quem não gosta de participar assim ativamente, é importante demais que você pratique, faça as atividades. Oi. Fonema é o som da letra, é? É, perfeito, é isso mesmo. Fonema é o som da letra. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguém para entrar. Bora lá, né? Vamos para a primeira palavra. Nós temos aqui caderno, uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras. E vamos pronunciar calmamente. Caderno. Pronunciei todas, sim ou não? Sim. Sim. Então, temos também 7 fonemas. Tá massa? Humanidade, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras? E 10, 10. 9 letras? É 10, não? E 9 fonemas. 10. Tem 10? Ah, sim, você já está lá na frente, né? Não 10. E 10 fonemas, porque tem uma letra aí que a gente não emite som. Qual é? O H.
H. O H, olha, o H não emitiu som, então a gente só falou daqui em diante, do U em diante. Falamos então Então, 9, 9. né? Perfeito, tá ótimo. Maravilhoso. Chimarrão. Bora ver chimarrão? Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 letras. Bonita é minha letra, hein? Vamos ver agora se o número de fonemas é igual ou diferente ao número de letras. Aqui nós temos um C e um H que juntos formam um som de X. X. Então, já vai dar errado. Menos uma letra Já vai já. dar diferente o número. Nós Menos temos aqui um X. Chimarrão. E esses dois Dois R's R's. aqui, esses dois R's têm o som de Rê. Eu não falo chimarrão. Chimarrão. Porque só teria o som de dois R's ou de dois R's se eu repetisse Rê 2 vezes, que é o som dele. Não faço isso, digo chimarrão. Então, eu só pronuncio Rê uma vez. Então, nós temos aqui um R só, né? Um Rê só. Então, Porque nós se fosse só um R, professora, ficaria chimarrão. Não se ficaria tivesse o só um rão. R. Verdade, se tivesse só um R. Mas aí a palavra é rão, por isso que a gente bota 2. Mas na hora de falar, é como se estivesse falando só um, tá? Esse segundo é só para a gente entender como é que se fala. Como se desse uma mais intensidade na palavra. Quantas letras, quantos fonemas nós temos aqui, então? 7. 7. Tá vendo? 7 fonemas, 7 sonzinhos. Perfeito, maravilhoso. E lenha? Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quantos fonemas? 4. Nós temos, perfeito, 4 fonemas, porque 4. essas duas letrinhas aqui, o N e o H, se juntam para formar um som, que é esse som, nhê, tá? Nhê, que a gente bota a língua no céu da boca, assim, no meio da língua, no final da língua no céu da boca. Nhê. Do mesmo jeito que o L e o H se juntam para fazer lê, que aí a gente já bota aqui a pontinha da língua, né? Lê no céu da boca, viu? Professora, faça isso não, fica feio demais eu tirar um print aqui da senhora, jogar aí nas redes, a senhora fazendo essas caretas aí. Então, perfeito, nós já sabemos, já entendemos, beleza, tranquilo, de boa, o que são letras e fonemas. A gente já entendeu, a gente já mata a pau aí, a gente não tem medo de nada que venha perguntando sobre letras e fonemas, a gente já sabe o que é grafema. Então, são as pegadinhas que a gente já não cai, bom? Sabemos o que são letras e fonemas, vamos estudar um pouco agora? Grafema é as letras, né? É, isso, grafema, viu? Mesma coisa de letra. Vamos ver agora o que acontece quando duas vogais se juntam, tá? A primeira coisa que eu vou dizer a vocês é que numa sílaba nunca vai ter duas vogais. Toda sílaba só aceita uma vogal, tá? Grava isso aí na mente de vocês, tatua no braço, para nunca mais esquecer. Para toda hora que você olhar para o seu braço, você vê lá. Cada sílaba só tem uma vogal, tá? Então, vamos ver como é isso. Aqui eu tenho a palavra camiseta. Pronto, tenho aqui, camiseta. Cada sílaba tem uma vogal, né? É isso? Sim, professora. Sim. Aí, agora, aqui eu tenho a palavra saudade. E eu divido a palavra saudade assim, ó. Saudade. Eu não separo esse U do A, não, tá? Ficaria um ditongo, professora. E aí eu estou dizendo para vocês que cada sílaba só aceita uma vogal. Estou dizendo isso e estou apresentando para vocês uma palavra que tem duas vogais, o A e o U. Como é que pode ser isso? Exatamente isso que o colega falou. Aqui nós temos um exemplo de ditongo. Se numa palavra eu tiver duas vogaizinhas juntas na mesma sílaba, uma delas somente vai ser chamada de vogal. A outra vai ser chamada de semivogal. Tá? Então, uma é vogal e a outra é semivogal. A vogal, ela é muito forte, tá? A gente pronuncia ela com muita força.
entende? E a vogal, além de ser forte, ela também é vaidosa, ela não gosta de dividir o espaço dela com outra vogal. Ela aceita outra semivogal, tá? Outra semivogal ela aceita. Ah, bichinha, deixa aí, a coitadinha, ela deixa. Agora, outra vogal que vier, é igual a galo e galinha, quando a gente cria lá na roça, pode ter 50 galinhas, mas só o galo, ele não aceita outro galo lá, não. É a mesma coisa a vogal. Na sílaba pode ter 3, 4 vogais juntas, mas só uma vai ser a vogal, só uma vai ser a forte. As outras vão ser semivogais, tá bom? Então, veja, quando eu digo saudade, eu deixei o sal, né, na mesma sílaba, e eu sei que não, as duas não podem ser vogais, só uma vai ser. Para descobrir qual delas vai ser, eu vou pronunciar a palavra prestando bem atenção qual dessas duas vogais eu pronuncio mais forte. A que eu pronunciar com mais força vai ser a vogal. E a que eu pronunciar mais fraquinho vai ser a semivogal, tá bom? Na palavra saudade, saudade. Pronuncia aí na mente, pronuncia aí vocês na casa de vocês. Saudade. Você acha que você fala com mais intensidade a letra A ou a letra U? A letra U. Ah, Letra A, professora. Vamos dizendo aí, tô ouvindo. Já saiu A, já saiu U. Letra U, pro. Letra U. Também acho que letra 1. Vocês que acham letra U, pronuncia de novo, colocando força no U. Ficaria assim mais ou menos, ó. Saudades, saudade, saudade, ó, saudade. Tá? Tenho que pronunciar U com mais força, para ser do jeito que vocês estão pensando. Saudade. Fulano, eu estou morrendo de saudade de vocês. Agora, preste atenção se a gente escolher o A como vogal e deixar o U como semivogal. Saudade de você. Saudade de você. Estou com saudade de você. Ouvindo saudade e ouvindo saudade, qual das duas vocês acham que está mais correta? Letra A. Letra A. É. A gente precisa pronunciar das duas maneiras, e quando a gente pronuncia e fala e ouve, a coisa fica mais clara na cabeça da gente. Não tem vergonha, não. Quando você estiver lá fazendo sua prova, você fala bem baixinho assim. O pessoal do lado vai dizer assim, oh, meu Deus, tão novo, já doida. Não tem problema não, você está acertando suas questões, viu? Então, aqui a gente entendeu que o A é uma vogal e o U é uma semivogal. Beleza? Concordam? Certo. Porque a vogal é a mais é a que tiver o forte som e mais forte, é? o U é mais fraco. E a vogalzinha mais fraca a gente chama de semivogal, porque ela não é uma vogal, é semi, é quase uma vogal. A vogal que tem um som mais forte, então no caso é vogal. E a que tem um som mais fraco, semivogal. Isso mesmo. Bom? Vão anotando aí, tá? Depois vocês têm a aula, pode fazer as anotações de novo, que o material que eu vou dar para vocês é esse material limpinho, eles não vai assim rabiscado, né? Porque quando eu passo aqui para outro slide, o rabisco some todo aqui. Eu acho que some, nem sei. Beleza aí? Podemos seguir? Já entendemos que cada sílaba tem apenas uma vogal. O que eu queria mostrar para vocês com esse slide é isso. Você não vai ter duas vogais na mesma sílaba. Quando você olhar e ver que lá tem duas vogais, você já sabe que uma daquelas é semivogal, tá? Então, na sílaba você não vai separar, porque ela é pronunciada fraquinha. Pode deixar ela junta da sílaba daquela vogal. A gente está aprendendo aqui algumas coisas, alguns conceitos sobre separação silábica também. Vamos para frente. Quando na sílaba nós encontramos essas duas vogais, como na palavra saudade, a gente pode ter ali um ditongo, quando são duas vogaizinhas juntas, ou podemos ter um tritongo, quando são três vogaizinhas juntinhas, agarradinhas. Pronto.
O ditongo a gente já sabe que vai ser uma vogal e uma semivogal. Ou o contrário, uma semivogal e depois a vogal, né? A ordem delas não importa, pode parecer diferente. Pronuncia aqui a palavra caixa. Diz para mim aqui qual é a vogal e qual é a semivogal. O A é a palavra vogal cai. e o semivogal. Hum? O A é a vogal e o I é a semivogal. Concorda, galera? Aí? Vocês concordam? Sim. Sim. Eu concordo. Eu acho também, ó, que às vezes a gente nem fala o i. Menino, traga aí uma caixa para mim. A gente até engole o i, para você ver como ele não é importante, né? Como ele é insignificante perto do a. A gente, caixa, é a verdade, caixa, caixa, caixa. A gente não fala caixa, caixa. Não é o i que é forte, é o a. Caixa. Né? É tanto que às vezes a gente nem fala caixa, a gente fala caixa. Tá? Então, nós temos aqui, na primeira palavra, nós vamos ter primeiro a vogal e depois nós vamos ter A semivogal. semivogal. Eita, letrinha bonita. Parece Porque é sim. final, olha, minha gente. Eu preciso de uma mesa digitalizadora para fazer isso melhor. E na palavra glória? Eita, professora, a senhora escreveu Glória com G minúsculo, não é o nome de uma pessoa? Não, não é um nome. Se fosse um nome de uma mulher, né? Glória, eu teria colocado com letra maiúscula, que é, estou falando de glória, no caso aí, glória a Deus, né? Oh, glória, consegui passar no Enem, tá? Por isso que é com letra minúscula. Claro que o glória com pessoa escreve igual também, só que é a letra maiúscula, tá? Só para vocês não pensarem, a Pro escreveu um nome próprio com a letra minúscula, essa Pro não tá com nada. Tá? Só para esclarecer. Mas aqui nós temos a palavra glória e vamos separar ela aqui. Glória. A gente precisa agora perceber nessa palavra qual delas, nessas duas vogaizinhas, qual delas é pronunciada com força, qual delas é pronunciada fraca, para poder saber, descobrir qual é a vogal e qual é a semivogal. Vamos lá? Glória. Qual é a forte? Professora? É o O, né? Que tá alto, né? Não, mas o O tá sozinho. Então, O tudo ditongo, bem. a professora está falando. A gente está falando de ditongo, então a gente só está pegando as palavras, os ditongos, tá? Quando tem duas sílabas na mesma, O ou I, duas vogais na mesma I sílaba. é a vogal e O A I- é a semivogal. Tá certo? Vamos ver. Quem mais acha alguma? Quem mais I é acha? semivogal e A é vogal. Quem mais acha isso? Vamos pronunciar? Eu vou pronunciar primeiro com o I forte, tá? Eu vou pronunciar primeiro como o I vogal. Gloria, gloria, gloria. Vou pronunciar agora com a vogal sendo A. Glória, glória, glória. Como fica melhor? Fica mais adequado? O A como Gloria, vogal. glória. O A como vogal e o I como O A semivogal. como vogal, professora. O A como vogal. Então, aqui nós vamos ter, nesse exemplo, primeiro a semivogal e depois que nós vamos ter a vogal, não é? Certo? Primeiro aqui a semivogal e depois a vogal. Perceba que aqui é diferente, ó, essas duas palavras, não é? Eu primeiro tenho na palavra caixa, primeiro a forte e depois a fraca. E na palavra glória, eu tenho primeiro a fraca e depois a forte. Então, para você entender que não muda. Pode ser primeiro a vogal e depois a semivogal, ou o contrário, tá? A ordem delas vai determinar outra classificação. Quando eu tenho Mas primeiro... o I não é mais forte, não? Não, não. Se fosse, ficaria assim, ó, gloria. Ó, gloria, você ia ter que botar um I bem forte. E a palavra não é assim que é pronunciada, gloria. Oh, meu pai, gloria a Deus que eu passei no vestibular. Gloria a Deus que esse dinheiro caiu na minha conta. Amém? A gente fala glória. É o A que a gente vai pronunciar mais forte. Tá? Então, o A vai ser a vogal. Preste atenção agora no que eu vou falar aqui, ó. Vou mudar aqui a paradinha de cor. Quando eu tenho primeiro a vogal
e depois a semivogal, como na palavra caixa, você concorda que o som começa forte e depois ele fica fraco? Não é? Ó, caixa, cai. Ó, primeiro fica forte, que é o A, e depois fica fraco, que é o I, não é? O som cai. Percebeu isso? Caixa. Quando você tem na palavra primeiro a vogal e depois a semivogal, quer dizer que nós vamos ter ali um ditongo. Anote isso aí, que isso não está na apostila. Decrescente. Misericórdia. Ui! Tá? Quando eu tenho na palavra, vem primeiro a vogal e depois a semivogal, quer dizer que o som está alto e vai baixar. Então, ele decai. Por isso que o som é decrescente. Quando acontece diferente, como aqui na palavra glória, que eu tenho primeiro a semivogal, que é fraca, e depois o som abre com a vogal, que fica forte, quer dizer que o som cresce, ó, glória, tá? Glória. Então, aqui eu vou ter primeiro a fraca e depois a forte. E se eu tenho a fraca e depois a forte, quer dizer que o som vai crescer, vai subir, que eu vou falar o fraquinho e depois aqui vai o forte. Glória. Então, nesse segundo exemplo, nós vamos ter um ditongo crescente. Porque o som começa de um jeito e vai crescer depois. Percebeu? Copiou, como diz a história? Copiei, professora. Então, os ditongos, eles podem ser de duas maneiras, ou crescente ou decrescente, tá bom? Vai depender da posição da vogal e da semivogal. Se primeiro eu tenho a semivogal que é fraquinha e depois eu tenho a vogal que é alta, quer dizer que o som vai crescer, vai começar pouco, vai começar baixo e depois ele vai crescer. Então, aí eu vou ter um ditongo crescente. Agora, se eu tenho um ditongo onde eu tenho primeiro a vogal, que é forte, e depois a semivogal, que é fraquinha, quer dizer que o som vai diminuir. Ele vai começar alto, cai, ó. Primeiro a vogal e depois a semivogal. Caixa. Então, ele caiu o som. Quando ele cai, a gente vai dizer que é um ditongo decrescente, tá? Lembrando que essa análise a gente faz só naquela sílaba que tem as duas vogais juntas, beleza? E o tritongo? Fácil, mole. O que tinha de difícil aqui a gente já viu, que era o ditongo. Agora é besteira. O tritongo são 3 vogaizinhas juntas, 3 supostas vogais, que a gente já sabe que nem todas serão vogais, né? Tritongo Professora, são... mas não, é outra coisa que acho que é o hiato, que quando é separado fica, por exemplo, pode ser um ditongo ou tritongo, como agora, se não me engano, no hiato, quando eles se separam, as vogais elas se separam, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Vamos falar dele agora, já, depois do tritongo, viu? Então, gente, o tritongo é o encontro de 3 supostas vogais na mesma sílaba. Aqui nós temos Uruguai, vamos separar. Ó, temos Uruguai, vamos separar. Aí. Uruguai, nós vamos separar assim. Guai. Guai. Não separa o guai, né? Não separa o gu, ai, não separa. Isso aqui é um tritongo. Como é que você sabe, Pro, que isso é um tritongo? Por que eu não vou separar? Quando eu explicar IAC, vocês vão entender melhor. A última Mas será a vogal. Hã? A última vai ser vogal, né? Essas aí. A última. Vai ser tritongo? A gente não separa e deixa todas as 3 vogais juntas, ou supostas vogais juntas, porque a gente só pronuncia uma com força, dessas 3 vogais aí.
Uruguai. Qual é a letra aí dessas vogais aí, aliás? Qual é a vogal que a gente pronuncia com força nessa palavra? Uai? Uai. O A. O A. Uá. Uruguai. Uruguai. Ó, Uá. o U quase não sai. Uá. Uá. E Uruguai. É o ai. É o A. Tem para onde correr. Então, nós temos aqui no meio, nós temos a nossa vogal. E essas duas do lado são as semivogais, o U e o I. O A é a nossa vogal. E ela está no meio. Preste atenção no que eu vou falar agora para você. Quando é ditongo, pode vir primeiro a vogal, depois a semivogal. Pode vir primeiro a semivogal e depois a vogal. Não importa. Acontece das duas formas. Agora, quando é o tritongo, a vogal vai estar sempre no meio. Ela não vai estar nem primeiro, para depois de duas semivogais, nem vai estar lá no final. Ela vai estar sempre no meio. Eu falei para vocês que a vogal é uma letra muito forte, né? Muito forte. Então, vamos imaginar que a vogal vai atravessar a rua com duas letrinhas sem graça, sem expressão, duas letrinhas fraquinhas. Ela vai pegar na mão de uma semivogal, vai pegar na mão da outra semivogal e vai atravessar a rua. Ela não vai pegar na mão de uma semivogal e deixar a semivogal pegar na mão da outra semivogal. Ela não vai deixar uma fraca cuidando da outra fraca. Ela vai ficar no meio, pegar na mão de uma, pegar na mão de outra e atravessar a rua. Porque ela é forte, ela sabe que ninguém vai soltar a mão dela para se acidentar. Entende? Vamos pensar desse jeito, fica fácil. Então, nesse caso, a gente entende que quando tiver um tritongo, a vogal sempre estará no meio, beleza? E as duas do lado serão semivogais. Palavra enxaguei. Enxaguei. A gente divide como? Enxaguei. Qual é a vogal aí? Ué? Nunca mais a gente erra. Tá no meio, é a semivogal. Não precisa nem ficar fazendo teste. Tá no meio, é a semivogal. Tá bom? Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa que teria facilitado a vida de vocês, mas a pro é ruim, deixa eu para dizer no final. Das vogais A, E, I, O, U, todas menos uma. Uma hora é vogal, outra hora é semivogal, vai depender da palavra. Agora tem uma que a bicha é forte, viu? Pense numa vogalzinha forte, ela é vogal em qualquer lugar que ela esteja. Se ela entrar na palavra, ela é vogal. Não importa quem esteja do lado dela, ela sempre vai ser a vogal. Ela é forte demais. Ela é o Thanos. Ela tem os 5 anéis lá. São 5? 4? 5, né? 5. Pois ela tem. Essa vogal é a letra A. Tá bom? Eu estava pensando nisso, professora. Falei, essa água está mostrar, viu? Todas as palavras é a vogal. Essa é amostrada, só que esse é o cão. Aqui, ó. Você viu aqui que encaixa, ou aqui, encaixa, foi ela, vogal. Em Glória, foi ela, vogal. Uruguai, foi ela, vogal. Então, a gente só vai parar para fazer uma análise muito grande quando não tiver o A. Quando tiver o A dentro de uma sílaba, a gente já sabe que ela é a ortona, tá? Podia ter explicado isso antes? Podia, mas agora vocês já sabem coisas, como fazer quando não tem o A, tá? Melhor para vocês assim. Hiato. Bora pro hiato. Deixa eu apagar aqui tudo. Tá muito bagulhado. Hiato. Às vezes, numa palavra, duas vogais se encontram. Ficam ali agarradinhas. Você pronuncia as duas com a mesma intensidade, com a mesma A senhora força. pode explicar mais um pouquinho a tritongo? Qual? Ah, antes do Iago. Hiato. Tritongo. Hiato? Vou começar agora. Não, a tritongo. Ah, o tritongo? Tritongo, você vai ter um tritongo quando 3 vogais, né? Ou ditas vogais, supostas vogais, estiverem juntas na mesma sílaba. Quando você vê 3 vogais juntas, e você percebe que daquelas 3, só uma você pronuncia com força, né? Então, só essa uma que você pronuncia com força é a vogal. Peraí, E ela vai professora, estar tá sempre travando. no meio. As outras duas que estão de um lado e de outro são semivogais. Então, se E você a tem U e 3, E, né?
Se você tem 3 e só a do meio é forte, as outras 2 é fraca, você não precisa separar a sílaba delas, elas podem ficar juntas. Porque só não pode ficar junta na mesma sílaba quando tem 2 vogais, 2 fortes. Mas no caso do tritongo, só uma vogal vai ser forte, as outras 2 são fraquinhas. Olha a diferença aqui do hiato, ó. Eu tenho aqui a palavra poeta. Poeta. Professora, Oi. tá travando de vez em quando o meu. Ou tá travando? Pra mim tá de boa. Vou Pra mim falar também. com mais Pra mim calma. tá bom. Também. Pronto. Talvez tenha sido aí alguma coisinha na sua internet, mas vai dar certo agora. Vamos observar aqui no hiato a palavra poeta. Veja. Aí eu volto para o tritongo, tá? Não estou fugindo do tritongo, não. Bora lá. Poeta. Poeta. O O e o E. Eu tenho a impressão que eu estou falando dos dois com força. O que é que você acha? Poeta. Pronunciei algum mais fraco que o outro? Não. Eu falei assim, pó. Eu não sei nem falar. Pó, pó, não sei nem falar, botando o E pequeno, botando o E fraco. Poeta, poeta, poeta. Não, não falei poeta. E O também E sempre vai prevalecer forte. pronunciem vocês aí, vejam, como a mesma força que você bota no O, você bota no E. Pronunciem mesmo. É impossível abaixar a força do E, professora. Não consegue, a gente não consegue. A palavra, nessa palavra, as 2 vogais são fortes. Uma não baixa para a outra, não. Poeta, não tem jeito, poeta. Então, se as 2 são fortes, eu não posso deixar, as 2 são vogais. Se as 2 são fortes, as 2 são vogais. Nenhuma aceita ser semivogal. Se nenhuma aceita ser semivogal, eu não posso deixar elas 2 na mesma sílaba, porque são 2 vogais, e 2 vogais juntas dá briga. É igual aí na escola, quando tem 2 alunos na mesma sala que briga muito, é ali bota um no sexto A, outro no sexto B. Um no sétimo A, outro no sétimo B. Não deixa na mesma sala, não. É a mesma coisa que as vogais. Não pode ficar na mesma sala, não dá confusão. Então, eu vou ter que separar a sílaba e botar cada uma numa sílaba diferente. Por isso que eu vou separar a palavra poeta assim, ó. Tá. Entende? Viu como esses conhecimentos ajudam a gente a dividir a sílaba? Porque tá. Eu não posso juntar o O e o E na mesma sílaba. As 2 são vogais. E a gente já entendeu, as 2 são fortes, então as 2 são vogais. E a gente já entendeu que na mesma sílaba nunca vai ter 2 vogais. Pode ter uma vogal e uma semivogal, 2 semivogais, mas 2 vogais jamais. Vamos aqui para a palavra ruim. A gente às vezes fala assim, ruim. Ih, deu ruim, né? Eita. Olha, fulano, chegou. E eu não tinha feito ainda. Fiquei com nota ruim, né? Deu ruim, a professora não aceita mais o trabalho. A gente fala muito isso. Eu falo também. Vira e mexe, estou falando. Mas não é ruim que se fala, é ruim. Ruim, tá? Quando eu falo ruim, da forma errada, o i some. Mas eu estou falando errado. Correto é dizer ruim. Ruim. Quando eu falo ruim, forma correta, o i é bem pronunciado. Eu falo ru e falo win. É bem destacado. É bem destacado. Então, eu vou ter aí 2 sílabas. Ruim. Por que eu tenho 2 sílabas? Porque eu tenho 2 vogais. O U é uma vogal porque é pronunciado com força, e o I é outra vogal porque é pronunciado com força. Então, eu tenho 2. Eu preciso dividir essa sílaba. Eu não posso deixar as 2 juntas. E você percebeu, então, a pessoa que perguntou, a moça que perguntou sobre o Uruguai. Gente, desculpa, é porque eu estou só com a tela do slide. Aí, quando vocês perguntam, eu não vejo quem é, viu? Mas aí a menina que perguntou sobre o Uruguai, percebeu que na palavra Uruguai, o I não é forte para eu separar. Eu não posso dizer assim, Uruguai. Se ele fosse forte, eu teria que separar mesmo, porque ele não podia ficar junto com A, porque o A é vogal. Então, ia ficar assim, Uruguai. Uruguai. Mas não é assim que a gente fala.
É Uruguai. Uruguai. O I cai. Então, se o I cai, ele não pode ficar sozinho numa sílaba, não. Ele tem que ficar agarrado no A. Ele é fraquinho, ele não pode ficar sozinho numa vogal, numa sílaba. Toda sílaba tem que ter uma vogal, tá? Se você entendeu que esse I é semivogal, e se você entendeu que toda sílaba precisa ter uma vogal, você agora entendeu por que ele não pode ficar sozinho. Porque ele é uma semivogal não pode ficar só. É fraquinha, é bobinha, é tola, não sobrevive. Tem que estar agarradinha na mão da vogal. Tá bom? Por isso que a gente não pode separar. Oi. Qual se dá o nome da sílaba que quando é separado, quando ocorre a separação, elas continuam uma vogal e uma semivogal juntas? Como é? Como é que se dá o nome da sílaba que quando separados ainda ficam duas vogais juntas? Quando separa, fica duas vogais juntas na mesma sílaba? Sim. Não fica. Duas vogais na mesma sílaba, não. Quando você vê duas vogais juntas na mesma sílaba, você já entendeu que só uma delas vai ser vogal, a outra vai ser semivogal. Então, uma vogal e uma semivogal, quando são, tipo assim, quando a palavra é separada, fica uma vogal e uma semivogal junto. É. Qual o nome se dá dessa sílaba? Qual o nome se dá dessa sílaba quando ocorre isso? Como na palavra saudade? É isso. Na palavra saudade, nós temos uma vogal e uma semivogal. Uaiu. É um ditongo. Então, no caso, quando separadas, fica ainda, por exemplo, o ditongo. Quando eles vão separados, Saul, vai ficar o A e o U, aí vai formar o ditongo. É, exatamente. Igual a Caixa, igual a Glória. Mesma coisa. Sempre ditongo. Ó, gente, 15 minutos para a aula acabar. Não vai dar não para dar tudo hoje. Olha, Professora, treina aí. Oi. em Uruguai, aí fica o U semivogal, o A vogal e o I semivogal? É, exatamente. Uruguai, a letra que tiver no meio, enxaguei o E, que está no meio, sempre vai ser a vogal. As duas do lado sempre vão ser semivogais. Não vai mudar essa ordem aqui, não. Vai ser sempre uma semivogal, depois uma vogal e depois outra semivogal. Quando você vê um tritongo, a vogalzinha que tiver no meio é a forte, é a vogal. E as que tiverem do lado vão ser as fraquinhas, vão ser semivogais. Beleza? Beleza. Agora, classifique essas 4 palavras em ditongo, tritongo ou hiato. Classifica aí para mim. Vou dar só um minutinho, senão não terminam de explicar tudo da aula de hoje. Eu não quero que vocês fiquem atrasados, tá? Turma da manhã deu certo explicar tudo, nós também vamos. Né? Já fiz. Terminei, professor. Pronto. Gente, quem não fez, faz junto agora com a gente, tá bom? Porque Já realmente fiz. a pessoa não vai poder esperar muito agora, não. Que nós temos a palavra inteiro. Inteiro. A gente precisa entender se vai ser ditongo, ou seja, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Se vai ser tritongo, 3 vogais na mesma sílaba, quer dizer, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Ou hiato, quer dizer, a gente vai separar aquelas duas vogais, né? As duas são fortes, a gente vai ter que botar cada uma numa sílaba diferente. Vamos ver. Palavra inteiro. Eu sei que aqui eu separo, eu sei que aqui eu separo.
Eu agora preciso só descobrir se esse TEI fica na mesma sílaba ou não, porque o encontro consonantal está aqui, ó. E é o que eu estou analisando agora, é o encontro consonantal, ou vocálico, perdão. É o encontro vocálico. Então, eu digo inteiro. Esse I foi pronunciado com a mesma intensidade do E? Não. Foi mais fraquinho, não foi? Decrescente. Inteiro. Então, ele é um ditongo. Tei. É tanto que às vezes a gente nem fala o I. Ei, eu quero comer esse bolo inteiro. Ó, inteiro. A gente nem fala o I às vezes, né? Em alguns pronúncias. É, verdade. Alguns pronúncias. Então, aqui nós vamos ter, já que um é forte e o outro é fraco, eles vão poder ficar na mesma sílaba. Então, nós temos aqui um ditongo, porque está na mesma sílaba, tá? Teiro. E ainda digo mais, primeiro eu tenho a vogal e depois eu tenho a semivogal. Começou forte e ficou fraco. Então, esse aqui é um ditongo decrescente. Começou forte, inteiro, tá? E joelho. Pronto, joelho. Eu já sei que o lhó vai ficar separado. Vou analisar isso aqui. Um Que é o hiato. encontro vocálico. É um hiato? Joelho. Falei as duas com a mesma intensidade ou falei uma mais fraca que a outra, as vogais? Mesma intensidade. Concordam? Joelho. Mesma intensidade. Eu não posso dizer jo. Você vê que nem a gente consegue nem pronunciar quando tenta, né, colocar uma letra mais fraca do que de fato ela é. A gente não consegue nem fazer a pronúncia. Joelho. As duas têm a mesma intensidade. Então, eu vou ter aqui que separar. Eu vou ter que botar joelho. Se as duas são fortes, a gente já entendeu que não pode ficar na mesma sílaba. Vou ter que separar, porque senão vai dar briga. Então, eu tenho aqui joelho. Tenho um hiato. Beleza? E quão? É tritongo. 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 Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Quão? Tritongo. O A é a minha vogal, porque está no meio. É a minha vogal, porque é a letra A, e a gente já entendeu que a letra A é a letra poderosa. E ainda está com o acento nasalizador, está com tio. Então, tem muitas razões para a letra A ser a vogal. E o U e o O são as duas semivogais que ela toma conta. Quão, tritongo. E céu? Ditongo? É, ditongo. Ditongo decrescente. É um ditongo, porque esse U é fraco. Céu. Céu. Olha o céu. Céu. Se esse U fosse forte, a gente ia falar assim, céu. Olha o céu. Tá? A gente não fala. Professora, se tiver um acento em algum, não pode ser hiato, né? Se tiver acento. Tipo a em céu. Pode ser, não é sempre, né? Por exemplo, aqui nós temos um acento e não é um hiato, é um ditongo. Viu? A gente vai falar, acentuação é o nosso assunto da semana que vem, tá? Pode ser, mas então, não. Como tem um acento, não pode ser o hiato, né? Porque senão... Nesse caso aqui, como tem um acento, não pode ser o hiato, a não ser que o acento fosse no U, que aí ele ia ficar sozinho, né? Mas o acento é no E, e a vogal que vem na sequência é uma vogal fraca, então não, a gente não é hiato, vai ser de fato um ditongo. Não sei se eu entendi sua pergunta. Não sei se eu respondi sua pergunta, na verdade eu entendi. Então, céu, tá? Temos aqui um ditongo que começa forte e depois fica fraco. De novo, é um ditongo decrescente. Tá, beleza? Sim, professor. Gente, temos só 10 minutinhos, eu vou conseguir explicar isso aqui, ó, encontros consonantais. Bom? Nós estávamos vendo o encontro das vogais, agora nós vamos ver o encontro das consoantes, tá bom? Na palavra problema, nós temos encontro de consoantes? Sim? Sim, com certeza. Quais são? Diz aí para mim.
O P e o E, E o R. o B Tem e o mais. E. O B e o L. Exatamente. O P e o R e o B e o L. Nós temos 2 encontros. Por hora, vocês vão esquecer divisão silábica, tá? Você vai ver se na palavra tem 2 consoantes juntas, independente se estão na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, tá bom? Por hora, a gente não está questionando isso. Eu só quero que você me aponte se tem 2 consoantes vizinhas. Independente se depois a gente separa ou não. Então, na palavra problema, nós temos o P e o R e o B e o L. E na palavra porta, nós temos RT. RT. RIT. E na palavra espetáculo, SIP. o S e o P apenas. Beleza. Ó, Gente, agora vamos pronunciar essas palavras e ver se todas essas Ô, letras... professora, Ah, pode ocorrer de ter uma palavra que tenha dígrafo e um ditongo, ou titrango, etc. pode. O dígrafo vai estar é uma coisa e o ditongo é outra. O dígrafo tem a ver com as consoantes, né? E o ditongo tem a ver com as vogais. Pode. Viu? São coisas que se misturam. Tá? Quando você analisa um dígrafo, você está analisando as consoantes. Quando você analisa o ditongo, você está analisando as vogais. E tudo isso pode estar na mesma sílaba, tranquilamente. A gente Um consegue exemplo, colocar... professora, é na palavra Bianca, o I, o A, e o N e o C. No nome Bianca, tem o I e o A, e tem o N e o C, como dígrafo. Na palavra Bianca, Sim. Bianca, a gente não vai ter um ditongo, a gente vai ter um hiato. A gente vai separar o bi do an. Né? Sim, correto. Então, vamos pronunciar essas 3 palavras e ver se todas essas letras são proferidas, são pronunciadas. Olha, problema. Conseguiram falar todas elas ou alguma não foi pronunciada? Todas foram pronunciadas. Problema. Todas foram pronunciadas. Porta. Todas foram pronunciadas. Espetáculo. Todas foram pronunciadas. Quando eu tenho encontros consonantais e eu pronuncio todos eles têm seus sons, cada um deles tem seu som, a gente vai dizer que esse é um encontro consonantal perfeito. Anote aí, que eu nem coloquei isso. Anote aí, por favor, caderno de vocês. Encontro consonantal perfeito, tá? Era para eu ter colocado aí, não botei. Agora, nós temos outro tipo de encontros consonantais que não são perfeitos não, viu? Que dá uma dorzinha de cabeça. Quando nós temos que, para produzir um som, juntar 2 palavras, duas letras, tá? Então, Professor, na só palavra... para repetir de novo. Encontro consonantais perfeito é o quê? Quando nós temos encontros de consoantes onde todas as consoantes são pronunciadas. Aí você pode botar como exemplo aí a palavra problema. Você tem o P e o R, o B e o L, que são 2 consoantes se encontrando, mas a gente pronuncia elas todas. Então, aí é um encontro consonantal perfeito, tá? De boa, não tem problema. Aí não tem o que a gente analisar, tá? Por isso que é perfeito. Agora, existem aí umas coisinhas diferentes. Por exemplo, nós temos aqui dígrafos, que são os sons que, para a gente conseguir, a gente precisa juntar 2 letras. A gente precisa de 2 letras para formar um som só. É o caso de chuva. Chuva. Eu tenho o C e o H para formar um som. Então, dígrafo é um encontro de 2 consoantes para fazer um som só. Tá? Eu preciso de 2 grafemas, de 2 letras para formar um som. Isso acontece com CH, chuva, SS, osso, LH, palha, ninho, crescer, carro e muito mais. Não botei todas, tá? Porque existem outras. Beleza? Professora,
Encontro consonantais perfeitos é quando todas as letras são pronunciadas, né? Quando há o encontro de duas consoantes e cada uma delas, a gente pronuncia o som de cada uma delas. A palavra problema tem o encontro do P e do R e o encontro do B e do L. São encontros consonantais. Mas quando a gente lê a palavra, a gente pronuncia elas todas. Problema. Pronto, então é um encontro consonantal perfeito, não tenho nada para analisar, tá tudo certo. Agora, quando eu tenho o encontro consonantal, né, duas consoantes, e as duas são usadas para formar um som apenas, aí eu vou ter um dígrafo. Aí já não é mais perfeito, já tenho que analisar, tá? Então, é dígrafo que a gente chama. Chuva, sh, C e o H, duas letras, para formar um som. Sh. Osso, duas consoantes, o S e o S, para formar um som só. Osso. Porque senão ficaria com som de Z. Oso. Só. Exatamente. Beleza? Aí, encontros consonantais perfeitos, quando a gente pronuncia todas as letras, todas as consoantes, né, que estão juntinhas, cada uma tem seu sonzinho, né? E o dígrafo é quando esse encontro consonantal, a gente vai precisar de duas letrinhas para formar o som de uma só. Assim sendo, vamos ver aqui o que é encontro consonantal perfeito e o que é dígrafo? Bora? Vamos fazer juntos, tá? Isso aqui eu não vou poder dar um tempinho para vocês, porque a aula já está encerrando. Então, vamos fazer juntos isso aqui. Classifique as palavras em encontro consonantal perfeito ou dígrafo. Vamos analisar. Eu tenho aqui a palavra pássaro. Eu acho que é dígrafo. Dígrafo. Pá. Tem a pronúncia de um S. Perfeito, nem preciso explicar. Vocês perceberam que isso aqui é um dígrafo. Maravilhoso. Vamos para substantivo. Vamos para exceto. Vamos pular. Daqui a pouco eu digo por quê. Exceto. Isso é um encontro consonantal perfeito ou é um dígrafo? Encontro consonantal perfeito. Esse X aqui, ele não aparece, né? Ele fica mudo, né? Que diga. Dígrafo. Dígrafo. Sim, dígrafo. Porque esse X aqui é como se a gente não pronunciasse, né? Então, beleza. Ficaria exceto, dígrafo. tem um X, o X mudo. Isso. Por que a Pro pulou esses dois? Para poder explicar já o último conteúdozinho, o último assuntozinho. Preste atenção. Substantivos. Vamos destacar essa sílaba. Tivo. Esse tan. Você concorda que é a mesma coisa de dizer isso aqui, ó? Concorda? Sim. Sim. Vamos aqui para a palavra onda. Onda. Vamos pegar esse on e trazer ele para cá. Não é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó? On. O não também, professora. Não, o não. Vamos ficar só nessas, para a gente não se alongar mais, porque eu já preciso encerrar a aula, tá? Daqui a pouco eu vou entrar no 7º ano para dar aula de religião. Tenho que encerrar agora. Aí, as dúvidas que vocês tiverem, anote no caderno. Na próxima aula, se Deus quiser, eu conseguir fazer ao vivo, de novo eu tiro para vocês, tá bom? Esse onda, esse on, não é a mesma coisa de dizer isso? Sim. E fazer isso aqui, ó, on, o O com acento tio em cima? Mesma coisa. Pronto. Isso eu quero que vocês prestem atenção. Segura essa informação, para vocês depois me dizerem se isso é encontro consonantal perfeito ou um dígrafo. Agora vamos aqui para a palavra programa. Segure aí, substantivo e onda, e vamos para a palavra programa. Programa. Encontro consonantal perfeito? Pronunciamos todas as letras? Sim. Sim. Então, aqui nós temos um encontro consonantal perfeito. Quando a gente falou aqui gran, né? Isso aqui, ó, gran, não é a mesma coisa de botar... Ai, meu pai. Misericórdia. Minha gente. Tá difícil. Gran, não é a mesma coisa de fazer, de representar desse jeito? Uhum. Gran. O que é isso? Gran. Só que esse M,
A gente pronunciou ele me. O som do M é me. Fecha a boca aqui para falar, fecha os lábios, tranca os lábios, me. E eu pronunciei programa, pronunciei ele. Isso não aconteceu com a palavra onda nem com a palavra substantivo. Substanti. Não fechei para dizer ne. Onda. Não fechei para dizer ne. Tá? Então, a palavra substantivo e a palavra onda não são encontros consonantais perfeitos, são dígrafos. Porque se você pensar que as letras N's aqui foram usadas apenas para indicar que o som saía pelo nariz, que era um som nasal, substantivo, onda, e você não pronunciou essa letra, o som dela é ne de navio. E agora não me aparece nenhuma palavra assim. Ônibus. Ó, pronto, vamos para ônibus. Professora, já são 3h30. Vamos encerrar agora. Olha aí, ó, ônibus. Eu tenho aqui on e eu tenho ni. Agora eu pronunciei o N, não pronunciei? Ônibus. Agora eu pronunciei o N. Mas na palavra onda, eu não pronunciei. O som do ne, não pronunciei. Então, por isso que substantivo e onda não são encontros consonantais perfeitos, são dígrafos. E a gente chama eles de dígrafos vocálicos, tá bom? A M, a N, a M, esses exemplos todos que estão aí, ó. Tampa, lindo, chumbo, ombro, tempo. Esse M, esse N só é colocado aí para alongar a vogal e para nasalizar a vogal. Ele não é colocado para ser pronunciado. Não é a mesma coisa de dizer ônibus, tá? Então, a gente não vai dizer que aí aconteceu um encontro consonantal perfeito, e sim um dígrafo vocálico, que chama, tá bom? Lembre, então, que comida, sono, cama, semear... É como se botasse um acento, né, em vez do M. Exatamente, perfeito, falou melhor que eu. É como se ele representasse só o tio. Não necessariamente a letra M. Olha como é diferente aqui, ó. Ombro, a palavra aqui, ou com, que a gente fala, mi. Agora o M foi pronunciado, tá? Ombro. Só botei o tio, não falei o M, não. Tempo. Agora, comida, botei. Falei o M. Anote essas 1, 2, 3, 4, 5 palavras aí. Anote não, diga agora para mim. Se é dígrafo ou não. Oriente, é dígrafo sim ou não? Dígrafo vocálico, isso que a gente falou, viu? De pronunciar a letra M e N. Oriente, é dígrafo ou não? É dígrafo. É dígrafo porque a gente não pronunciou o N. Esse N só representa o tio em cima do E. Então, aqui é dígrafo. A gente marca. Comadre, é dígrafo ou não? Não. Não. Não, a gente falou me. Ponte, é dígrafo ou não? Sim, é. Sim, porque esse N aí só botou o tio em cima do O, a gente não pronunciou ele. Samba, Sim. Sim. dígrafo também. E menopausa? Não. Menopausa não é porque a gente falou o nó, beleza? Então, a gente não marca. Pronto, galera. Encerramos, vimos tudo, graças a Deus. Uns 5 minutos depois do horário. Eu quero que vocês... Gente, olha, vou postar tudo isso. Vocês querem uma atividade? Eu vou postar uma atividade e vou postar já o gabarito dela. Lá no Google Sala de Aula. Vocês sabem pegar lá? Professora. Vocês sabem pegar as coisas lá no Google Sala de Aula? Professora, lá no Google Sala de Aula já tem uma atividade postada e já tem um gabarito postado também lá.
É o meu, foi o que eu postei para a turma da manhã. Então, vocês já podem pegar, que já está lá. Vou postar agora só a aula de vocês, porque quando vocês quiserem assistir, não precisa assistir o do pessoal da manhã, assista essa aqui, que é a nossa. Vou postar só essa aula. O material já está lá. Agora, vocês vão colocar aí o nome e a turma de vocês para eu fazer a chamada, e quem for botando já pode sair da sala, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de dar aula para vocês, viu? Se Deus quiser, ainda vamos nos ver muitas vezes. Professora, é para entregar atividade quando? Então, William, não tem que entregar atividade, tá? Isso não existe aqui. Você vai fazer e vai se autoanalisar, ver se você foi bem ou se você foi ruim. Você vai pegar a atividade. Tchau, beijão. Você vai pegar a atividade lá e depois você vai conferir seu resultado no gabarito, tá? Não tem que entregar atividade, não. Quem assinou já pode sair? Pode sim, Bruninha. Tchau, beijo. Vão assinando e saindo que eu vou fazer a chamada pelo chat. Tchau, Arthur. Tchau, Willamis. Tchau, Isa. Tchau. Eric. Tchau, Raísla. Será que Raísla dormiu?